Fala galera gremista, tudo certo? Aqui Wagner Romero falando de Grêmio nada mais, agradecendo como sempre as inscrições no canal, agradecendo também aos amigos que torcem para outros times que estão aí apoiando esse projeto. O Grêmio segue 100%, venceu o Juventude na noite de ontem no Alfredo Jaconi por 3-2, chegou a abrir 3-0 no primeiro tempo, né? Gols de Bitelo, Reinaldo e Bruno Alves, e no segundo tempo, domínio total do Juventude, chegou a fazer 2 gols aí e ficou muito próximo de empatar o jogo e tirar esse nosso aproveitamento de 100%. O Renato mandou o Grêmio a campo basicamente com aquele time que ele tem feito, né, com Breno no gol, a linha de defesa com Fábio, Bruno Alves, Kahneman e Reinaldo, Carbajo e PP, Cristaldo à frente como meia, e aberto ele botou o Bitelo mais uma vez pela direita, jogou o Gabriel Silva na esquerda, né, com a ausência do Ferreira, e o Luis Soares na frente. O jogo em si, assim, os primeiros 15, 20 minutos eu gostei bastante do Grêmio. É claro que marcar o gol ali no começo ajuda muito, porque muda completamente o que o adversário está pensando da partida, né? E antes mesmo do Grêmio marcar 1-0, a gente já estava melhor que o Juventude no campo, tinha mais domínio da bola, jogando no campo do Juventude, né? E esses primeiros 15, 20 minutos foram realmente muito bons e provavelmente foram os melhores minutos do Grêmio na temporada até então. O Grêmio conseguindo manter a bola, tendo uma boa taxa de acerto de passes, marcando lá em cima, não deixando o Juventude respirar. Depois disso aí, quando o Grêmio fez o 2-0, veio aquele relaxamento natural, um relaxamento que tem acontecido em quase todos os jogos do Grêmio, né? Com exceção daqueles jogos onde o Grêmio teve que correr atrás ali para empatar, como contra o Caxias, ou de fazer 1-0, jogos que foram se arrastando com um placar muito próximo. O Grêmio, nos outros jogos, ele realmente mostrou um relaxamento em alguns momentos. Dessa vez, mostrou muito, né? E aí apareceu nesse jogo, mesmo a gente tendo feito 3-0 do primeiro tempo, eu cheguei a twittar isso, né? O jogo estava 3-0 para nós e eu não consegui, eu não estava satisfeito. Posso estar sendo meio chato, claro, né? Mas começou a aparecer aquelas situações que eu venho avisando desde os primeiros vídeos, né? Fragilidade enorme nas nossas laterais. O Fábio até fez uma partida boa ali no primeiro tempo, ofensivamente, mas com muitas dificuldades para marcar. O Reinaldo também fez o gol, mas com muitas dificuldades na marcação. Olha, é incrível a dificuldade que ele tem para marcar, e não é agora, com 33 anos, que ele vai aprender, né? E algo que eu vinha avisando já há muito tempo sobre a situação de quando enfrentássemos um time que viesse nos atacar. E foi o que aconteceu. O Juventude veio, nos atacou. Acho também que o Juventude nos atacou muito porque o Grêmio relaxou demais, né? E aí mostrou a fragilidade do nosso meio de campo. Eu venho insistindo na situação de que Carbajo e PP, por mais que a ideia seja boa de construir um meio campo que tem a condição de marcar e jogar e manter a bola, na teoria ela é sensacional, ela é muito boa, mas na prática não está funcionando, porque não são dois jogadores que casam. E o Grêmio fica insistindo numa situação, Maicon e Arthur. Maicon e Arthur jogaram muito pouco juntos. O Grêmio não ganhou praticamente nenhum título com Maicon e Arthur juntos. Não foi porque eles estavam juntos, é porque eles jogaram muito pouco juntos. E se criou essa fantasia de que ele pode jogar. Que eles deram muito certo no Grêmio, e o Grêmio tem que repetir isso. E mesmo que desse certo, são dois jogadores com características bem diferentes de PP e Carbajo. O Arthur no Grêmio era um cara muito dinâmico. Ele era um motorzinho, ele estava sempre correndo atrás da bola, dando passe, dando opção de receber, né? O Carbajo e o PP, eles são dois jogadores que são muito lentos para fazer esse tipo de jogo, né? Eles não têm essa capacidade. O PP, então, é muito lento. É por isso que falam que ele lembra muito o Maicon, porque tecnicamente ele é muito bom, mas ele é muito lento. E numa situação onde só os dois praticamente têm aquela obrigação
de marcar, fica muito difícil. O Grêmio sofreu muito ontem, muito ontem mesmo, porque o Cristaldo avançava bastante também para fazer companhia ao Soares, acabava não recompondo muito, deixando um buraco ali. O PP e o Carbajo faltava aquela coisa de pressão na bola. O primeiro gol do Juventude é um gol, é claro, que é desse defeito. O jogador que dá o passe, a enfiada de bola para o Rodrigo Rodrigues, do Juventude, fazer o gol. Ele dá o passe e ele não está... O jogador mais perto dele é o PP e deve estar uns 2 metros de distância ou mais até. Não tem nenhum aperto no jogador que está com a bola. E isso não se joga futebol assim. O jogador está na tua intermediária, da tua defesa, e tu tem que estar o mais próximo possível. Tu tem que fazer a pressão nesse condutor da bola. Ele dá o passe tranquilo, enfiado, o jogador corre por trás do Kahneman e faz o gol. E aí nesse segundo tempo, que as coisas não estão dando certo, o Renato faz alterações que não tem, para mim, não tem cabimento, e não só para mim, por muita gente da torcida. Ele trocou no intervalo o Bitelo, que saiu machucado, que foi o melhor do time disparado, e também trocou o Fábio, que sentiu uma lesão muscular. E aí ele colocou o Galdino na do Bitelo, e eu repito, o Galdino pode jogar ali eventualmente, acho que até pode, mas a característica do Galdino é de atacante mesmo, não é nem de centroavante, é de um segundo atacante. Ele pode até fazer, às vezes, de centroavante ali, numa situação de ter que tirar o Soares e tal, mas ele não tem como ele jogar aberto, ele não tem recomposição, o negócio dele é jogar perto do gol, ele é um cara de chute, entende? E ficou difícil, ele não conseguiu jogar, perdeu um gol também incrível, E o Tassiano, de novo, entrou, e dessa vez, das outras vezes ele entrava, e não comprometia, mas também não fazia nada demais. Dessa vez ele foi muito mal. O jogador que entrou lá no Juventude para aquele lado, deitou e rolou no Tassiano, porque ele é um jogador muito fraco tecnicamente, um jogador esforçado, mas é um jogador que não pode mais estar no Grêmio. Não pode mais. E aí o Grêmio contratou o João Pedro lá do Porto B para ser o lateral reserva. Cadê o João Pedro? O Grêmio tem o Thomas Luciano e o Lucas Cauã na base. São elogiadíssimos. Especialmente o Thomas Luciano. Acho que o Lucas Cauã ainda dá para segurar um pouco, que é mais jovem. Não jogam. Por quê? Sabe, essas coisas a gente não entende na cabeça do Renato. E depois, ainda durante o jogo, ele tirou o Cristaldo e colocou o Thiago Santos. E aí foi o recado dado para o Juventude: vem que nós vamos só se defender. E o Thiago Santos é aquela coisa que a gente já conhece, não vai dar nada, vai correr por todos os lados no campo, vai fazer um monte de faltas e nunca vai estar no lugar que ele tem que estar. O segundo gol, que vocês perceberem, existe o cruzamento, e aí tudo são falhas em cadeia que vão resultar no gol. O jogador que dá o cruzamento, mais uma vez, não é acossado por nenhum jogador do Grêmio. O Reinaldo está marcando com o olho, está com 2, 3 metros de distância para o jogador que faz o cruzamento. É o primeiro erro. O jogador de Juventude que faz o gol, Mandaca, volante, ele corre na área, ele entra na área sozinho. E o Thiago Santos está lá na intermediária ainda, acompanhando com os olhos. É ele que tem que acompanhar, ele é o primeiro volante, ele que está tendo que entrar ali para acompanhar o jogador. E não tá, porque ele nunca está no lugar dele. Ele está correndo por todos os lugares e nunca está no lugar que ele tem que estar. Então fica muito difícil. Depois ainda o Renato tirou o Gabriel Silva, que não mais um jogador que não é da posição. O Gabriel Silva não é extremo, o Gabriel Silva é meia centralizado, e jogou até na Copa São Paulo como segundo volante, mas ele não é extrema. E aí ele saiu, sentiu também, e aí quem entra? Diogo Barbosa, mais um jogador que a torcida do Grêmio não aguenta mais. Não aguenta mais ver. Mas não tem ninguém para botar. O Zinho, destaque da Copa do Grêmio, na Copa São Paulo pelo Grêmio agora, na última, e também já tinha ido bem na outra, do ano passado, tá de férias, porque eles voltaram da Copa São Paulo e o Grêmio, não vai subir, pode tirar férias. E tá lá,
E ele é o cara perfeito para aquela posição, além de ser perfeito para aquela posição, é o único que tem. Mas não, vamos colocar o Diogo Barbosa e o Cuiabano no banco. Ah, o Cuiabano é muito jovem, não sabe marcar, então põe ele ali como extrema esquerda, né? Não quer usar como lateral? Usa ali então. Ele provavelmente vai melhor que o Diogo Barbosa, né? Ele até que os jogos que eu vi na base, ele jogou sempre como lateral esquerdo, óbvio, mas ele sempre jogava muito solto, sem muita responsabilidade de marcação. Então, pô, coloca naquela posição ali. Um cara até mais com mais vitalidade, jovem. Ele é até mais forte que o Diogo Barbosa, que ninguém aguenta mais ver. Então a gente não tem não tem explicação essas escolhas. O Vila Sante ficar de novo no banco, não entrar em nenhum momento, são coisas que incomodam muito a torcida, né? O PP ficou até o final, claramente se arrastando, né? Cansado já, olha. E no final ele tirou o Soares, que aí eu acho que tinha que tirar mesmo, ele estava cansado, estava correndo sozinho lá na frente, ficou muito isolado, né? Deu um pique no final ali para evitar uma saída de bola, e aí entrou o Gustavinho, que também nada fez. Então no final, eu também tuitei, eu não conseguia nem identificar qual era o esquema do jogo do Grêmio. O Grêmio estava lá com o Breno no gol, tinha o Tassiano no lateral, a zaga, Bruno Alves, Kahneman, Reinaldo, aí à frente do Reinaldo, o Diogo Barbosa, aí tinha Thiago Santos, Carbajo, PP. O PP tinha vários momentos que a gente não sabia se ele estava como meia ou se ele estava de centroavante, porque ele estava lá na frente, né? O Galdino e o Gustavinho juntos ali, dois canhotos, tava uma bagunça, foi horrível, né? E eu tenho que ser coerente também numa questão. Assim como as vitórias não podem servir de parâmetro para elogiar muito por causa do Campeonato Gaúcho, que é um nível muito fraco, a gente também não pode fazer um drama todo quando acontece um jogo ruim, que nem uma derrota foi uma vitória, né? Só que esses defeitos são defeitos que a gente vem falando já. Eu, particularmente, venho falando desde o primeiro vídeo. As laterais são muito frágeis e o meio-campo, quando jogássemos contra uma equipe que nos atacasse, a gente teria dificuldade. Agora tu imagina um meio-campo como o de ontem, sem nenhuma pressão na marcação, um meio de campo lento, né? Enfrentando um Flamengo, um Palmeiras, um Atlético Mineiro, até no Grenal, que quando chegar mais perto, provavelmente vou fazer um vídeo do que esperar do Grenal, porque o Inter tem um time muito agudo, não é um time que quer ter posse de bola, troca de bola, é um time muito direto. Imagina a dificuldade que a gente não vai ter enfrentando equipes que vão nos atacar, vão nos incomodar, e a gente jogando com uma dupla de volantes que tem qualidade técnica com a bola no pé, mas que são muito lentos para marcar, não marcam, não tem essa capacidade de marcação, né? Não tem essa intensidade na marcação, especialmente o PP, né? E aí depois ainda veio a coletiva, que para mim foi tão desastrosa quanto o segundo tempo do Grêmio, né? O Renato claramente irritado e dando algumas declarações que, se eu fosse jogador, eu ia ficar com o pé atrás, porque é sempre assim. Quando vence, foi ele que fez vencer. Quando perde, é os jogadores. Então, ontem, mais de uma vez, ele falou: os jogadores recuaram, eu não mandei os jogadores recuar. Tudo bem, pode não ter mandado os jogadores recuar, mas não pode, numa entrevista, e colocar tudo nas costas dos jogadores. Os jogadores que fizeram isso, eu não mandei fazer isso. Não é assim que funciona. E eu não estou aqui querendo ensinar o Renato a trabalhar. O Renato, maior ídolo do Grêmio como jogador, como treinador, ganhou a Libertadores. Eu não vou aqui ficar ensinando. Mas é feio isso, pega mal. E esse é um defeito do Renato desde sempre como treinador, não só agora, desde lá atrás, quando ele começou, né? E também fica um pouco... não condiz muito com o que ele fala, porque ele diz que não mandou os jogadores recuarem, mas a partir do momento que tu tira o teu meio, Cristaldo, e tu coloca o Thiago Santos, quem tá do outro lado, o adversário, o Juventude, olha e fala: é nós, eles vão só se defender. Então tu passa recados para o adversário de que tu vai se defender mesmo, que é aquilo ali e deu. Então não adianta tu ficar na beira do campo falando, vamos jogar, vamos não sei o quê, e depois ir na entrevista falar que não mandou. Se tuas atitudes ali dentro de campo também mostraram que tu queria se defender, né? Se tu não queria se defender, de repente tirasse o PP, que estava mal no jogo, e quer colocar o Thiago Santos, que ninguém quer, mas tu quer coloca o Thiago Santos.
no lugar do PP, avança o Carbajo. Não está satisfeito com o Cristaldo? Tira o Cristaldo, coloca outro meia, faz outro tipo de movimentação, né? Mas não, tu chamou o time claramente, né? E isso ficou muito escancarado, né? E daí perguntado sobre a preferência em relação do Thiago Santos em relação ao Vila Sante, voltou a falar aquela groselha de eu tô conhecendo os jogadores, eu tô testando, dando oportunidade, o Vila Sante eu já conheço. Ah, tu não conhece o Thiago Santos, por acaso? Né? E depois fala, eu já conheço o Thiago Santos e tal. Coloquei o Thiago Santos porque ele tem uma boa bola aérea e velocidade. Aí eu vi a bola aérea dele no segundo gol, eu nunca acompanho, então, tipo, tem um ranço aí com o Vila Sante que a gente precisa descobrir o que que é. Né? Ele já adiantou que o Vila Sante joga domingo, né? Vamos ver qual é a formação que ele vai jogar. O fato é que, para mim, como eu sempre falei, desde o início dos vídeos, o plantel de jogadores que o Grêmio tem hoje não é feito para jogar nesse 4-2-3-1 que o Renato é apaixonado. Que ele não era apaixonado, ele ficou apaixonado assim pelo esse 4-2-3-1 quando chegou no Grêmio em 2016, com um time semi-pronto, né? E desde então ele não larga esse esquema. Né? O Grêmio não tem jogadores para jogar nesse esquema. E as pessoas, a gente vê muita gente defendendo o Renato. Ah, mas ele não tinha quem colocar, vai colocar quem? Se não tem, não joga nesse esquema, joga com outro. Tu tem que adaptar, tem que ver o teu grupo de jogadores e definir uma maneira de jogar de acordo com esse grupo de jogadores. Não pode, eu só jogo desse jeito e vou colocar os jogadores. Não vai dar certo. O Grêmio não tem plantel para jogar no 4-2-3-1 atualmente. Pode até ter, se todos estiverem não estiverem machucados, se todos estiverem sadios. Aí tu vai jogar lá com o Breno, provavelmente o Fábio, Jeromel, Kahneman, Reinaldo. Eu jogaria com Vila Sante e Carbajo, não com PP e Carbajo. Né? Cristaldo, o Bitelo tá melhorando jogando ali pela direita, acho que é uma ideia boa. Né? Ferreira, que é o que tem, e o Luiz Soares. Aí tu pode até, de repente, jogar nesse 4-2-3-1. Né? Mas fora isso, quando um se machuca dali, tu já não tem peça de reposição. E tu tem que treinar alternativas. Hoje, o Grêmio não tem peças para jogar nesse esquema, e o Renato precisa resolver isso. Ele é muito bem pago para isso. Ele não está fazendo um favor para o Grêmio de ser treinador do Grêmio, ele tem que trabalhar, mostrar trabalho. A torcida está insatisfeita, principalmente com essas escolhas, né? Sempre escolhendo um certo tipo de jogador, que a gente sabe qual é, em detrimento de outros. Né? O Grêmio, então, volta a campo domingo contra a Avenida, na Arena, às 4 da tarde. A única coisa que a gente sabe é que o Vila Sante vai jogar, porque o Renato falou isso. Né? Vamos ver agora como se desenrola esses próximos dias até o jogo de domingo. O clima é incrível, que o Grêmio é 100% no campeonato, mas o clima é meio pesado nesse momento pelas escolhas do Renato e pelo segundo tempo que a gente fez ontem contra o Juventude. Tá certo? Se inscreve no canal, compartilha com os amigos, dá o like, ativa as notificações para ficar sabendo em primeira mão sempre que tiver um vídeo novo. Wagner Romero falando de Grêmio e nada mais.